Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. O nosso programa hoje é a nossa edição de número 149. Coisa boa. E estamos esse tempo todo no ar aqui no canal 14 da NET, graças às grandes e boas parcerias que a gente faz com os amigos que trabalham em boas instituições que valorizam a comunidade, que valorizam a nossa cidade. E hoje comigo aqui um amigo que sempre esteve ao nosso lado, sempre acreditou no nosso projeto Alto Astral e conosco aqui já há algum tempo. Meu amigo Vanderlei, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Obrigado, Joseval. Um prazer estar aqui no programa Alto Astral e parabéns pelo projeto, que é um sucesso. O Vanderlei, para quem não sabe, é diretor de negócios da Cicobi. A Cicobi que começou em Anápolis a proposta em 98? 98, exatamente. 98 como Unicred. Eu atuando na área de saúde aqui tem muitos anos, então eu lembro das primeiras reuniões para se falar de Unicred, até então no Hospital Evangélico, um grupo de médicos reunido, conversando, falando, motivados, animados com a então cooperativa, que no primeiro momento, Vanderlei, era voltado só para médico, não era? Só para médico. Em 98 foi a fundação dos quais assim, um grupo de em torno de 50 médicos abraçaram a ideia, coordenado pelo Dr. Arnaldo Teixeira, pelo Dr. Danúbio, pelo Dr. Edmo, Dr. Gerson Bonfim, Dr. Cláudio Paiva, vários médicos aí da cidade, conhecidos aí da comunidade, e esse projeto que se iniciou só na área médica, expandiu e hoje já conta aí, no nosso caso, da nossa regional aqui, com mais de 15 mil cooperados. Vanderlei, só para a gente entender um pouquinho, o assinante do canal 14 da NET, esse que nos acompanha nas redes sociais aí também, começou como Unicred para médicos. Depois abriu-se para outros profissionais. Isso foi em que ano? No ano 2000 abriu para os demais profissionais da área da saúde. E aí só em 2009 que veio o projeto junto ao Banco Central da livre admissão, ou seja, todos os segmentos da comunidade poderia também vir a fazer parte do quadro de cooperados do Unicred até então. Depois de Unicred, antes de ser Cicobi, nós tivemos... Antes de Cicobi? Nós fomos Unicred até 2014. 2014. Aí em 2014 nós conseguimos nos associar ao Cicobi. O Cicobi tem um banco, chama Bancob. E aí nós compramos um percentual de cotas do Bancob para se tornar, então, parte integrante do Cicobi, que é um sistema, o maior sistema cooperativo hoje do Brasil. E que foi realmente uma decisão importante lá em 2014. Vanderlei, fala-se em 5 milhões de cooperados no sistema, fala-se de 40 mil funcionários, todos aí em prol desse volumaço aí de cooperados, e fala-se em 3 mil agências no sistema Cicobi. É isso mesmo? É isso mesmo. Enquanto os grandes conglomerados financeiros, os grandes bancos estão reduzindo o número de agências, o Cicobi continua buscando crescer a sua área de atuação. Até pela finalidade de atender realmente as comunidades, sem a finalidade lucrativa, as cooperativas, com isso, o custo dela de manutenção é menor, Joseval. E com isso ela consegue atender, às vezes, algumas cidades, alguns centros menores, onde os bancos já não conseguem mais manter uma agência em funcionamento. E com isso o sistema cooperativo como um todo vem crescendo muito nos últimos anos. Você está falando de sistema cooperativo, a Cicobi não é um banco, poderia dizer isso. O que diferencia, então, o sistema, a Cicobi, as cooperativas dos bancos?
As cooperativas é uma união voluntária das pessoas que se juntam com a finalidade de desenvolver a atividade financeira. No nosso caso, começou com a área médica, depois a área da saúde, mas tem cooperativa como a Engecred, que tem em Goiânia, que começou com os engenheiros, tem as cooperativas dos dentistas, cada região foram montando de alguns segmentos. E depois essas cooperativas viraram livre admissão por autorização do Banco Central, mas todas têm uma única finalidade: trazer os produtos bancários, né, para esse grupo de pessoas, para essas comunidades, com condições realmente de justiça financeira. Sem a figura do lucro, porque as cooperativas, o grande diferencial em relação aos bancos, ela não tem finalidade lucrativa, porque todos os seus cooperados, todo mundo tem uma conta lá chamada de cooperado, ele é dono. E no final do ano, aquele pouco lucro que sobra, que nós chamamos de sobras, ele é devolvido aos associados, proporcional à sua movimentação. Por isso que as cooperativas financeiras, que é o nosso caso, são chamadas de cooperativas de justiça financeira. E quando você fala em justiça financeira, talvez já comece a responder aí a pergunta que eu vou te fazer. E eu falo isso porque no dia a dia as pessoas nos procuram também, às vezes pessoas que não têm um entendimento, e diz assim: Joséval, eu tenho a conta num banco assim, assim, assado, e queria levar a minha conta para a Sicoob. É verdade que as tarifas e taxas lá são mais baixas? Porque sabe que a gente negocia com vocês já há algum tempo e tá aí sempre envolvido de uma forma ou outra junto com vocês. E eu digo assim, pelo menos conosco aqui realmente é. Então eu queria que você explicasse como é que é essa política aí que faz com que tarifas e taxas sejam diferentes, vamos dizer assim, dos bancos comerciais até dos bancos públicos aí. Sim, até pela questão do objetivo final da cooperativa, que é o objetivo de atendimento realmente da comunidade, não tem a finalidade lucrativa. Você pega os grandes bancos, claro que eles têm a finalidade de lucro para rentabilizar os seus cotistas. As cooperativas, por não ter essa finalidade, ela consegue trabalhar com condições melhores. E hoje as cooperativas, com o crescimento que ocorreu ao longo dos últimos anos e com o incentivo dos governantes, o governo federal, todos os últimos que têm passado, têm incentivado muito o crescimento das cooperativas, por acreditar que através delas as taxas de juros no nosso país vão reduzir, tem que reduzir, e nós podemos dizer que está reduzindo. Está reduzindo. E aí, Joséval, quando a gente observa a cidade onde as cooperativas entraram numa proporção maior, a gente já observa claramente que as taxas de juros praticadas nessas cidades, onde estão as cooperativas, as taxas são menores, as tarifas praticadas são menores, e o atendimento, ele busca ser um atendimento mais próximo do cliente. Então, assim, é claro que em alguns produtos, em algum momento, o banco pode ter alguma condição melhor, porque o mercado ele está tão competitivo hoje que, às vezes, mesmo não tendo a finalidade lucrativa, em determinado momento, um produto lá na rede bancária pode estar melhor. Mas, no geral, as taxas das cooperativas tendem a ser menor do que a rede bancária. Você falou no início aqui do nosso bate-papo em 15 mil cooperados ligados a vocês aqui em Anápolis, e eu sei que não é só aqui em Anápolis. Essa semana mesmo eu estive em Goianésia e vi lá uma agência de vocês. Esses 15 mil estão em quantas agências aqui no estado de Goiás? Tá, o Sicoob tem no Brasil inteiro, dividido aí em torno de 300 cooperativas, com mais ou menos 3 mil agências, né? Então tem no Brasil inteiro, mas cada região tem uma cooperativa que tem a sua gestão, sua administração própria. No nosso caso aqui em Anápolis, nós temos 2 cooperativas singulares que atendem Anápolis, que é a Sicoob Capa, que funciona na Brasil Sul, que são parceiros nossos, e a nossa, que é o Sicoob Unicentro Norte Goiano, que é a sede aqui na Avenida Santos Dumont. A nossa Unicentro Norte Goiano tem 20 agências vinculadas à nossa cooperativa. E a gente pega aí o norte do estado de Goiás, o Vale do São Patrício, e agora já estamos com 2 agências no entorno de Brasília.
em Cristalina e também em Águas Lindas de Goiás. Então, juntando essa regional toda, nossa cooperativa aqui tem 15 mil associados, em torno de 8 mil deles só aqui na cidade de Anápolis. Vanderlei, a gente sempre ouve dizer aí, e a proposta das cooperativas é essa mesmo, que a cooperativa, os donos são os cooperados, não é? Eu estou nesse meio médico há muito tempo, quando a Unimed surgiu também, no início da década de 90, antes um pouco de vir a Unicred, e talvez a Unicred até teve mais força em ser fundada pela questão da Unimed Anápolis, e o cooperativismo sempre é dito, o cooperado é o dono. Na cooperativa financeira também é assim. Sem dúvida, em todas as cooperativas é assim que funciona, porque a administração ela é feita por um conselho de administração e um conselho fiscal que é eleito dentro do quadro social numa assembleia geral anual que é convidado todos os associados e através deles eles se candidatam e tem eleição e a gestão da cooperativa é feita por esse conselho de associados. E o resultado dela no final do ano, os lucros ou sobras, que é o nome que nós chamamos, ele é devolvido aos associados, né, aos cooperados. Então, realmente, quem tem uma conta lá, ele não é correntista. Ele é um cooperado daquela cooperativa. Ele é dono daquela cooperativa. Você, Joséval, é associado, é cooperado, então você pode dizer que você é banqueiro, você é dono lá da nossa cooperativa Sicoob. Ô Vanderlei, e essas eleições acontecem de quanto em quanto tempo? O nosso conselho de administração é de 4 em 4 anos, sem eleição, e tem que renovar no mínimo 1/3, são 12 membros, e o conselho fiscal são 6 membros, e eleições de 3 em 3 anos, tem que renovar 2/3, de forma que está sempre dando oportunidade de novos integrantes estar vindo participar da administração da cooperativa. Qualquer cooperado pode participar do processo eleitoral? Sim, claro que tem algumas regras no estatuto. Sim. O Banco Central exige que tenha conhecimento de causa, que tenha cursos, que tenha conhecimento para que realmente tenha condições de agregar. Mas estando apto, tendo formação, estando com a sua situação financeira em dia, você pode estar pleiteando, sim, qualquer associado pode pleitear. Você falou em distribuição de sobras. É claro que o indivíduo que tem uma conta corrente lá com vocês, na pessoa física, é diferente de uma grande PJ, de uma grande empresa, que faz uma movimentação maior numa conta pessoa jurídica. Como que é essa distribuição das sobras? É proporcional a essa movimentação ou não tem nada a ver? Tem, sim. A gente, quando fala em banco, em movimentação bancária, a gente já pensa assim, o grande sempre tem privilégio, sempre vai ter um atendimento melhor, mais facilitado, né? Para você ter uma ideia, Joséval, quase 40% da população brasileira que é economicamente ativa, não tem conta bancária. 40%? Quase 40%. Hoje, 45 milhões de brasileiros não são bancarizados, de pessoas que estão na atividade econômica no país. Então, voltando aí à sua pergunta, a distribuição das sobras, dos lucros da cooperativa é proporcional à sua movimentação. Então, quanto mais você movimenta a sua conta, mais você tem participação nos resultados. Então o menor vai ganhar menos? Não, não vai ganhar menos. Na proporção dele, ele vai ganhar na mesma proporção que o que mais movimentou teria de participação nesse resultado. Vamos entrar agora no nosso momento, no nosso novo normal, que é a pandemia aí, o coronavírus, a Covid-19, e com os bancos também, com as cooperativas financeiras, houve mudanças, porque houve mudanças em tudo e em todos os sentidos. Eu queria que você falasse primeiro no quesito atendimento. Depois que veio a pandemia, o que mudou
por exemplo, funcionário em home office teve? Vocês também têm funcionário lá de grupo de risco? Todo lugar teve. Como é que foi? O que foi feito para minimizar as aglomerações nas agências? Quais os cuidados com higiene que vocês tiveram? O que mudou, Vanderlei, nessa questão atendimento do cliente? Mudou demais, né, Joseval? Mudou muito, porque o mundo passou por uma mudança, por uma transformação, que nós acreditamos que nunca mais teremos aquele mundo normal que era antes. O novo normal agora é diferente. Então, quando iniciou a pandemia, nós montamos até um comitê de crise de pandemia, porque era tudo muito novo e ninguém sabia qual o caminho a ser seguido. Mas, de imediato, nós vimos as agências se esvaziarem de clientes, de cooperados, e aí, com isso, nós avaliamos e colocamos 30% dos nossos colaboradores em home office, e a gente permanece até hoje com em torno de 30% dos nossos colaboradores em home office, porque nós percebemos que principalmente aquele pessoal da área administrativa produz mais lá na casa deles, com maior qualidade de vida do que dentro das agências, reduz custos, não tem transporte, não tem uma série de despesas que nós tínhamos quando a pessoa estava dentro da cooperativa. Mesmo no atendimento, nós montamos alguns serviços de teleatendimento, onde a pessoa faz o contato com os associados de casa. E a produção é maior, porque ele perde menos tempo. É claro que ao longo dos anos, ao longo dos meses aí, provavelmente, as pessoas vão começar a sentir a falta de relacionamento. Aliás, eu acho que estão sentindo. Alguns estão pedindo para voltar. Aí o que nós temos feito? Nós temos feito revezamento. Então você volta e um outro sai para home office. E para o cliente, o que mudou? O que mudou é que a clientela, os nossos associados, buscaram mais do que nunca o atendimento eletrônico. As pessoas que tinham, muita ainda tinha resistência, eu não faço pagamento pelo celular, pelo home, pelo Office Bank, pelos canais digitais. E aí essas pessoas mudaram esse comportamento. Hoje, 80%, mais de 80% das nossas movimentações já são em canais eletrônicos. E isso subiu demais de 4 meses para cá. Porque nós tínhamos muita gente que não queria, não sinto seguro e não quero. E essas pessoas se sentiram obrigadas a entrar nessa nova realidade. Então é onde eu volto a dizer, aquele normal que nós tínhamos, nós não vamos ter ele mais. É o novo normal. O mundo passou por uma transformação muito grande com essa pandemia. Mas o mais importante, nós estamos sempre mensurando esse atendimento, onde as pessoas têm que ser atendidas. Ou de forma presencial, ou de forma virtual, tem que ser atendido. E nós temos que dar segurança para as pessoas serem atendidas. Se a pessoa quer ser atendida presencialmente, ele será atendido. Mas aí nós estamos buscando fazer de forma organizada, sem aglomeração de pessoas, só pode entrar 5 associados dentro da agência. Então, como fazer para não ter fila lá fora? Estamos fazendo um trabalho onde fica alguém lá fazendo orientações, às vezes cadastra uma senha para a pessoa ali no caixa eletrônico ou no celular dele para ele ir para casa e fazer suas operações. E às vezes são coisas simples que ele não precisa de vir à agência. Ou no máximo ele vem dessa vez e ele vai ser orientado que numa próxima necessidade ele já vai fazer de casa ou do escritório dele. E assim, cuidando de toda a nossa equipe. Nós, como temos agências em várias cidades, então, sempre com pessoas viajando, nós reduzimos essas viagens. As reuniões, os treinamentos hoje, todos por videoconferência. E era uma questão que nós tínhamos recebido, a qualidade não é a mesma. E hoje nós estamos percebendo que a qualidade de uma reunião, de um bate-papo por vídeo, é tão boa quanto, ou às vezes até melhor, sabe, Joseval? Até melhor. E com isso as coisas estão acontecendo e eu diria que as pessoas estão sendo atendidas normalmente ou ainda melhor do que estava antes. Essa questão reunião, Vanderlei, você coloca uma situação interessante. Às vezes vamos pegar o exemplo de Goianésia, meu, seu. Quantas vezes nós saímos daqui para fazer
reuniões de trabalho em Goianésia, pega uma BR, querendo ou não, você dá uma cansadinha, você tem um estresse de BR. Hoje em dia você faz daqui com uma qualidade melhor, eu também concordo com isso. Isso é uma coisa que já mudou, acabou. Não é que nós não vamos ter as reuniões presenciais e vamos estar fazendo as nossas viagens, não, mas isso diminuiu muito. Outra coisa que você coloca aí é o próprio conceito do trabalhar em casa, do home office. Mesmo na volta, todas as instituições estão repensando e vão repensar e vão manter isso por custos, por melhora de produção, melhora de qualidade de produção, como você colocou aí muito bem também. As pessoas não vão voltar mais, esses 80% que você está dizendo aí, que está fazendo suas operações todas já virtuais, não vão voltar mais para as agências. Então, esse é o novo normal, de verdade, não tem jeito. E na verdade, esse trabalho em home office, esse trabalho de reuniões por videoconferência, as grandes empresas já utilizam esse modelo há muitos anos. Microsoft, Google, né? E nós aqui ainda tínhamos muita resistência. Eu falo por nós da cooperativa Sicoob, nós tínhamos muita resistência e olha, facilitou, na verdade, o nosso trabalho. Nós temos uma agência em São Miguel do Araguaia, são 500 quilômetros. Poxa, vai ter uma reunião lá com a equipe, vamos lá. Sai daqui 10 horas da manhã, chega lá 4, 5 horas da tarde, cansado, faz reunião. Aí você não consegue voltar no mesmo dia. Uma reunião de meia hora, 1 hora, você tinha que andar 1.000 quilômetros. Agora você liga seu computador até de casa ou até pelo celular e faz esse bate-papo tão bom quanto e resolve o problema, reduz custo, risco de estrada, né? Muito bacana. Verdade. Quer dizer, tivemos que nos adequar num momento difícil, mas é o legado que vai ficar de forma positiva. Tanta coisa ruim aconteceu com a pandemia, mas nós temos que tentar absorver e aprender alguma coisa com isso, né? Verdade. Tanta coisa ruim aconteceu com a pandemia e muitas dessas coisas aconteceram com os clientes Sicoob. Muita gente que fechou negócios pequenos, muita gente que tinha o trabalho de prestação de serviço que os clientes no primeiro momento sumiram. A maioria dos segmentos no primeiro momento teve problema. O nosso segmento hospital, os hospitais esvaziaram no primeiro momento, né? Dificuldade. E nesse momento de retomada, tem muitos segmentos que estão fortalecidos, que estão aí pujantes nesse momento. A construção civil é uma delas. A gente estava comentando hoje ainda numa conversa. A construção civil, a oficina de moto. O pessoal está dizendo para mim fazer uma revisão na moto. Hoje eu tenho que marcar com 2 semanas. Né? Tô dando 2 exemplos pequenos. O pessoal que vende bike, que faz manutenção aí, todo mundo comprou, porque as pessoas, né? E por aí vai. O pessoal aí dos deliveries, os pessoais das entregas, esse mercado aqueceu. Esse mercado tá forte. Mas nós temos muita coisa que realmente não aqueceu. Muitos perderam o emprego, muitos deixaram de ter aquela prestação de serviço que faziam, não é? Alguns segmentos como de eventos, acabou a situação. Então, são situações e situações, né? Mas eu queria te perguntar com essa introdução, o que a Sicoob fez? Vieram produtos novos para essas pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade? Como é que está sendo essa atuação de vocês agora em relação a produtos? Nós falamos de atendimento. O que mudou, o que não mudou, o que ainda pode vir de novo? Roséval, através da nossa confederação Sicoob veio todo um manual de orientação do que fazer, do que ajudar os nossos associados nesse momento. E aí foi segregado por segmentos. E aí nós temos segmento, como você mencionou, que está muito bem, mas tem segmento e muitos segmentos que realmente estão passando por muitas dificuldades. De eventos que você mencionou, é um exemplo claro que evento está acontecendo presencialmente hoje. Então,
Com esse material que veio, nós fizemos todo um trabalho de treinamento com a nossa equipe para fazer um trabalho de orientação aos nossos associados. E aí é sentar com esses associados e negociar prazos, estender prazos, rever contratos, ver linhas de crédito que atendam às suas necessidades, estendendo esses prazos, reduzindo o valor de parcela, dando carência, prorrogando prazos, enfim. Foi feita toda uma reengenharia, está sendo feito, porque muitos segmentos nós não sabemos quando vai retornar. E aí é muito complexo isso, porque a empresa tem lá um faturamento X, vê esse faturamento ia quase zero da noite para o dia. As despesas fixas, por mais que ele reduz, infelizmente tem que demitir funcionário, mas tem muitas despesas que ele não consegue cortar, ele consegue reduzir, mas não consegue cortar. Então a situação ela é muito, muito complexa e nós ainda não conseguimos ainda mensurar até quando isso vai, mas o trabalho nosso é realmente de orientação, de sentar com os nossos associados e fazer essa reengenharia de suas finanças. E quem estiver ouvindo, que for nosso associado, procure o seu gerente e discuta com ele a sua situação, porque o momento de discutir é antes da coisa complicar realmente. Você tem que planejar. E discute com quem estudou o assunto, que talvez ele vai enxergar algo que você que está dentro do problema ainda não enxergou. Foi boa essa colocação sua. Eu vou dar um exemplo real de uma pessoa que me procurou, cooperado de vocês, e que eu disse assim, procure o seu gerente e faça a conversa, porque com certeza ele vai te trazer uma visibilidade diferente para o problema que você está vivendo. Pessoa comprou uma van financiada para fazer o transporte escolar, que não existe transporte escolar agora. Acabou, né? E ele buscou algumas alternativas que também no momento tá ruim. Eu vou para a questão das excursões. Que excursão de onde para onde? Como é que está sendo isso? Pode até ter, mas numa situação diferente. O que ele fez? Ele disse, eu vendi um lote meu abaixo do preço para me dar conta de pagar as próximas 14 prestações. Aí eu disse para ele, procura o banco, procura a cooperativa, procura a Sicoob, onde você tem o seu problema lá, que com certeza alguma coisa vai ser feita que talvez você vai usar esse dinheiro desse lote que você vendeu de uma forma diferente, que vai te ajudar a saldar o seu compromisso aí mais rapidamente ou mais longamente, de uma forma mais suave. Então eu quis fazer essa colocação e dar esse exemplo, porque a gente sabe que isso acontece, e às vezes as pessoas falam, eu não vou lá não, eu vou, e aí é o que você disse. Procurar a hora que a situação já está assim muito complicada, é mais difícil de você ter uma boa solução, não é isso, Vanderlei? E assim, Joséval, saíram aí muitos incentivos por parte do governo federal de apoio às micro e pequenas empresas, no sentido de prorrogar contratos de funcionário, reduzir jornada de trabalho, suspensão de jornada, e também da parte fiscal, prorrogando prazos, mas uma hora essa conta tem que ser paga, chegar, né? Ela vai chegar. E também de recursos, de linhas de recursos baratos. Saiu um exemplo aí, o Pronamp, que ele saiu em todos os canais de comunicação aí, que foi uma linha do governo federal, com a taxa de juros de hoje dá 3,25% ao ano, somente para micro e pequenas empresas. Foi muito procurado, só que aí vem o problema. Nós fizemos uma análise lá dentro do nosso quadro de cooperados, nós tínhamos em limites para ser implantado de recursos do Pronamp em torno de 800 milhões de reais, só aqui na nossa cooperativa. Veio do governo federal 7 milhões de reais. Então, assim, aí nós somos bombardeados, né? Porque, mas o governo soltou que o Sicoob é repassador do Pronamp. Nós somos repassadores, mas se a gente emprestar para todo mundo que tem direito, dos nossos cooperados que tem direito, são 800 milhões. E veio para nós 7 milhões de reais.
Então nós tivemos que criar um critério, quem é cooperado mais antigo, a gente tem que achar uma forma de justiça para que atendesse o maior número de associados possível e de forma justa, com critério. Mas assim, sofremos muito com isso, sabe? A gente quer realmente ajudar o nosso associado a desenvolver, para dar condições para ele continuar a atividade dele, mas é um momento muito difícil, realmente. Vanderlei, você falou no pequeno e no micro aí. Qual que é a importância do micro e do pequeno para uma cooperativa igual a Sicoob? O micro e o pequeno, o Joséval, é aquele que mais precisa de uma instituição financeira, porque os grandes bancos ou o mercado financeiro como um todo, ele procura, normalmente tem portas abertas, os grandes, os médios, esse tem crédito, esse tem atendimento na rede bancária. Eu vou voltar lá no início, quando eu falei para você que 45 milhões de pessoas não são bancarizadas no Brasil, que poderia ter uma conta, né? E as micro e pequenas empresas estão na mesma situação. A maior parte delas não tem acesso ao crédito. E as cooperativas, elas estão nesse público que elas estão entrando com maior fortalecimento. Vou citar um exemplo para você. Os bancos estão anunciando aí constantemente fechamento de agência. O Sicoob e as cooperativas estão abrindo agência. Vou citar um exemplo de uma cidade que não tinha uma agência bancária. Teresópolis de Goiás, está aqui do lado de Anápolis. Uma cidade que tem lá 6, 7 mil habitantes, que não me falha a memória, que não tinha, a população não tinha um atendimento bancário. E os bancos vão querer abrir uma agência naquela cidade? Não vão. Eles vão querer abrir 10, 20, 50 agências em Goiânia, em São Paulo, e não vão abrir aqui na nossa cidade vizinha que tanto precisa, onde está o micro, o pequeno empresário, o empreendedor, o camarada que planta uma horta ali para vender ali sua produção no Ceasa ou na cidade. E é nesse público que as cooperativas estão entrando e atendendo de forma mais eficiente e crescendo. E é esse público que tem gerado mais emprego e mais renda e tem sustentado aí esse país. O agronegócio está em alta. Ainda bem que está em alta, né? Porque isso para o nosso país é extremamente importante. Como é que é a atuação da Sicoob no agronegócio? Vocês têm muitos cooperados oriundos do agronegócio? Você deu um exemplo aí da pessoa, um exemplo do pequeno, mas que vai até o médio e ao maior. O seu exemplo aí do plantador de horta em Teresópolis, vamos dizer assim. Mas como é que é a atuação de vocês nesse segmento do agronegócio? Esse segmento é daqueles que estão indo muito bem, aquele exemplo que foi mencionado anteriormente, né? A soja com preço recorde, a arroba do boi, o milho, enfim, toda a área do agronegócio, praticamente toda, está em alta, e nós temos praticamente todas as linhas de crédito relacionado ao agronegócio. É o crédito rural, seja ele para investimento, seja ele para consumo, seja ele, enfim, todas as suas linhas o Sicoob hoje tem. O FCO para a área rural também começou a sair recurso, o Banco Brasil dividiu aí essa fatia com as cooperativas. E isso tem facilitado o acesso ao crédito para a área do agronegócio. E é um segmento que está bem e que tem muito a crescer na nossa região, né? Porque o Brasil é muito rico e eu digo que a nossa região é mais rica ainda, né? Porque aqui o clima é muito propício, aqui chove, aqui tem água, aqui o solo é fértil, então é nesse segmento que com certeza a nossa região tende a crescer muito mais e as cooperativas estão preparadas para atender esse público. Vanderlei, ações de desenvolvimento social. A Sicoob realiza? Como é que é isso? Sim, uma parte dos lucros, que nós chamamos, na verdade, de sobras da cooperativa, ela é destinada para ações sociais. Então, em todas as cidades que nós estamos inseridos, nós participamos de algum ou alguns projetos sociais. Vou dar um exemplo aqui em Anápolis. Nós participamos do projeto de inclusão digital, que é uma parceria com a APAI de Anápolis,
que lá nós fazemos um curso de básico de informática. E não é para criança, para o adolescente, para a melhor idade, e já formamos mais de 3.000 pessoas nesse projeto. É um projeto que começou há uns 5 anos atrás, em parceria aí com a PAI, e tem dado muito resultado. As pessoas carentes, comprovadamente carentes, que têm interesse, é só procurar. Quem cuida do projeto é a PAI, financiado também pelo Sicoob, e as pessoas não pagam nenhum real para fazer esses cursos. Ele realmente é de forma gratuita e tem sido feito um projeto muito bacana e tem colocado muita gente, inclusive, no mercado de trabalho devido a essa formação. Nós, semana passada, nós tivemos aí a comemoração do Dia do Bancário, no último dia 28 de agosto. E na introdução nossa aqui, a gente falou de Sicoob com 5 milhões de cooperados, 3.000 agências, 40.000 funcionários. E a gente observa, você está nisso há um tempo, e nós também no mercado aí, nós somos da época de banco com agência com 50, 60, 70 funcionários, agências grandes. Agências hoje que eu não tenho ido tanto em banco, por a maioria, por isso que nós já comentamos aqui, mas por colegas, por todas as conversas que a gente participa, lê, vê, agências que tinham esse volume de funcionários hoje tem 1/3, ou talvez menos, não é isso? Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele é gerente de uma agência aqui numa cidade próxima a nós aqui do interior, que ele toca a agência com 5 pessoas, incluso a pessoa que faz a higienização da agência nesses 5, não é? Eu queria te perguntar, você que vive isso há muito tempo, nós nos conhecemos há muito tempo, essa profissão de bancário, o número de membros só tem reduzido. A gente vê que nas cooperativas está crescendo, mas nos bancos comerciais, bancos oficiais, a gente tem visto que esse número está reduzido. Qual que é a sua visão disso, Vanderlei? Você vive isso mais do que eu. Não sei se você tem esse dado, mas o número de bancários há 2 décadas atrás, ele é bem diferente desse de hoje. Eu não sei se você tem esse número, se poderia contribuir conosco com números, mas se não puder, você pode nos dar mais alguma informação. Mas hoje, aquela questão da profissão de bancário perdeu-se muito, né? Verdade, Joséval. Eu estou no meio já há 25 anos, né? E o que nós percebemos é que com a informatização, com a tecnologia que veio realmente substituindo, a tecnologia substituindo mão de obra, e com isso reduziu muito o número dos bancários. Tem um estudo do DIEESE que mostra que em 1990 o Brasil tinha em torno de 750 mil bancários. Você não lembra disso, que você é jovem, você não ia em banco há 30 anos atrás. Aí, hoje, a estimativa é que nós temos em torno de 450 mil bancários. Então, reduziu aí em torno de 300 mil bancários nesses 30 anos. É uma profissão muito bonita, uma profissão que, para a pessoa hoje entrar nesse mercado, ele tem que estudar, ele tem que ter formação em áreas afins, tem várias certificações hoje para ele buscar conhecimento, e é tanto produto, e a pessoa tem que estudar muito para crescer nessa profissão. É uma profissão muito competitiva, mas é uma profissão muito de muitas recompensas, porque o bom profissional no mercado financeiro hoje, ele não fica desempregado, e é um profissional que ele é buscado, ele é disputado no mercado hoje. Então, assim, perdeu em quantidade,
porque o mercado não tem como mais absorver esse número todo de funcionários. Mas é uma profissão que continua sendo, a meu modo de ver, uma profissão gloriosa, uma profissão bonita, onde as pessoas que fazem com gosto e estudam e têm tudo para ter uma vida muito digna, uma vida com qualidade. Vanderlei, para ser cooperado da Sicoob hoje, o que a pessoa tem que fazer? Assinando o canal 14 da NET que está nos vendo, aquele que está nos acompanhando pelo YouTube, que gostaria de ser cooperado, qual que é o par e passo? Bom, para ser um associado Sicoob, basta procurar uma de nossas agências ou hoje nós temos o nosso banco digital. Só você entrar lá na internet, no Faça Parte, e você tem acesso a uma conta totalmente digital, assim como esses bancos digitais têm as contas, você não precisa de ir em agência. Então, se você é da tecnologia, não quer ter um atendimento presencial, é só você ir lá e acessar o Faça Parte Sicoob e você pode ter, então, uma conta totalmente digital. Com cartão, com tudo certinho, com todos os produtos à sua disposição, com investimento, com crédito. Agora, não, eu quero uma conta tradicional. Procure qualquer uma de nossas agências ou entre lá no site, solicite um contato, que nós estaremos entrando em contato com o maior prazer, que com certeza o sistema cooperativo tem muito a oferecer para a nossa comunidade. Você falou aí da questão das agências no Goiás afora, aqui na região de abrangência, 2 agências novas no entorno de Brasília. Existe ainda projetos de expansão, mesmo em meio à pandemia? Vai acontecer a abertura de agências ainda esse ano? Ou esse projeto está parado? Como que é isso? Na verdade, os projetos de expansão no Sicoob, eles não pararam. Nós mesmos estamos abrindo mais uma agência aqui em Anápolis, previsão para final de setembro, estamos abrindo mais uma agência aqui na Avenida São Francisco e temos um projeto para mais uma abertura em 2021, que estamos estudando a melhor localização. E no estado nós já temos 227 agências Sicoob no estado de Goiás, é um número expressivo. E pelo estudo aí ainda cabe mais, pelo menos 100 agências no estado, principalmente em cidades que não têm agências bancárias, que é um grande objetivo do Banco Central, do governo federal, quando ele incentiva o desenvolvimento das cooperativas, é atender essas comunidades onde não tem agência bancária. No estado de Goiás, em torno de 40% dos municípios goianos não tem nenhuma agência bancária, não tem atendimento bancário, onde as pessoas, para ter atendimento, têm que andar 30, 40, 50 quilômetros e ir numa cidade vizinha para ter o atendimento. E é nessas cidades onde o projeto de expansão do Sicoob realmente vai crescer muito aí nos próximos anos. Como é que é feito o estudo de viabilidade para abrir uma agência numa cidade que não tem? Um prefeito vem te procurar aqui e dizer: Vanderlei, eu estou aqui numa cidade X com 8 mil, 10 mil habitantes, lá não tem nada de banco. E a gente queria uma agência Sicoob lá. O que vocês avaliam para fazer essa abertura de agência nesse local? É feita uma análise de todas as atividades econômicas. Como é o agronegócio naquela cidade? Quantas empresas tem naquela cidade? Qual é o PIB? Enfim, a gente faz toda uma análise econômica financeira da região e faz essa análise e normalmente tem uma equipe realmente que procura. Normalmente é o prefeito da cidade, ou é um líder comunitário, ou são os vereadores, ou lá tem uma cooperativa de leite, uma cooperativa de alguma coisa. E esse grupo que procura, a gente joga a responsabilidade neles. Para isso, nós precisamos disso, precisamos de número de associados, nós precisamos de um local. Quando a prefeitura nos procura, eles falam: olha, uma das coisas que nós precisamos é um ponto, nós precisamos da folha de pagamento da prefeitura, das principais empresas, enfim. A gente joga a responsabilidade na comunidade e eles
Se realmente eles têm interesse, eles vão correr atrás e vão buscar colocar em prática esse projeto que nós montamos de viabilidade, trazendo aquele projeto e mostrando que ele é viável e a comunidade realmente trabalhando em prol dele, a gente vai e monta, mas com a condição, só vai permanecer se realmente vocês abraçarem esse projeto, porque senão, da mesma forma que ele chegou, ele pode ir embora. Mas normalmente não vai embora, não. As pessoas abraçam a ideia, Joséval, e o projeto vai para frente. Porque é uma necessidade também, né? Facilita muita coisa para muita gente que às vezes tem que estar deslocando do município. E essa contrapartida também ela tem que acontecer para ver o envolvimento de todos, bem de todos também. Em 2019, nós abrimos uma agência aqui em Santa Rosa de Goiás, que é próximo de Petrolina, né? E veio a prefeita de lá, a Leila, veio os vereadores, veio alguns fazendeiros daquela região e uma turma, e queria. A cidade tem apenas 3.000 habitantes. É um dos menores municípios em termos de população. Mas nós enxergamos, assim, a oportunidade com o engajamento das pessoas. E montamos um projeto, colocamos para eles e eles executaram aquele projeto em 6 meses. Nós abrimos a agência lá e 1 ano de funcionamento, a agência já atingiu o ponto de equilíbrio. Olha. Isso mostrando assim que é possível, porque no município de 3.000 habitantes, onde não tem uma indústria, não tem uma empresa maior, não é fácil você viabilizar. Mas quando a comunidade vê a importância e lá eles mostraram, olha, não tem como a nossa cidade crescer. Porque o funcionário da prefeitura, por exemplo, de receber, ele pega um chequinho, vai lá em Petrolina para sacar o dinheiro no banco, ou vai no carro eletrônico, e já compra na comunidade, lá no comércio lá. E aí vai sobrar para nós só o fiado e a inadimplência aqui. Então, assim, não tem mesmo. Como vai crescer uma cidade dessa sem ter uma instituição financeira? E aí a comunidade abraçou esse projeto e é um case de sucesso essa nossa agência aí que nós abrimos em Santa Rosa. Vanderlei, quais são os canais de comunicação com vocês aí? Às vezes nós temos aqui um líder comunitário nos assistindo, um vereador de uma dessas cidades aí, porque o nosso programa está no YouTube também, ao canal 14 da NET aqui em Anápolis, com muita gente que visita Anápolis, às vezes está assistindo na casa de um parente aí e quer levar uma agência para a sua cidade que ainda não tem, ou que quer ser um associado da Cicobi. Quais são os canais de comunicação? Hoje nós estamos no nosso site, você pode no Fale Conosco, cicobiunicentronortegoiano.com.br. Nós temos no Instagram, nós temos no Facebook, só procurar lá Cicobi Unicentro Norte Goiano. E o telefone da nossa sede, que é o 62 30990100. Todos esses canais aí, pode nos procurar que teremos o maior prazer em atender. E vocês podem contar também com os canais de comunicação aqui do nosso Alto Astral, porque a Cicobi é um dos grandes parceiros nossos, é uma instituição que acreditou na nossa proposta desde o início, que está conosco há anos, não é? Eu tenho muito que agradecer ao Vanderlei por isso, ao Dr. Arnaldo Teixeira Júnior, que acreditou nessa proposta também lá atrás, e todas as pessoas que fazem parte da direção da Cicobi por acreditarem no nosso projeto. Eu quero agradecer, Vanderlei, imensamente a sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco e de deixar o nosso projeto, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto nas redes sociais, de portas mais do que aberta para vocês, porque a nossa parceria foi construída em cima disso. Então pode continuar sempre contando conosco. Em nome do Cicobi Unicentro Norte Goiano, nós que agradecemos, Joséval, você, o seu programa, por essa visibilidade, por essa transparência, por um programa que tem trazido tantas informações relevantes para a nossa comunidade. Muito obrigado pela parceria. Estamos sempre à disposição de vocês também. E é graças a Cicobi e a todos esses apoiadores que nós levamos até você mais um Alto Astral no 14. Semana que vem, edição de número 150.
Isso está acontecendo graças aos nossos parceiros e graças a você. Muito obrigado e até mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, OA, Hospital Oftalmológico de Anápolis, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada e Box Seguros, corretora de seguros. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.